Muita calma nessa hora. Chegamos no mês mais longo do ano. A parte lendas sobre o mês que nunca termina. A verdade é que a gente já tá no mês 8 de 2023. Pois é, chegamos em agosto. E com ele, chegou também a nossa já tradicional previsão do tempo atualizada para os seus investimentos. Mas antes, que tal passar pelos principais acontecimentos do mês que se encerrou e analisar como a gente chegou até aqui? O Onde Investir Parte 1 começa agora, trazendo a nossa visão completa do clima global e doméstico no último mês. Começando pelo cenário internacional. O destaque ficou mais uma vez para as decisões sobre taxa de juros, em meio a um ambiente de inflação ainda chatinha. E o destaque do destaque ficou para a decisão do Banco Central Americano, o Fed, que veio dentro do esperado, elevando os juros para 5,5% ao ano e também sinalizando que o ciclo de altas de juros por lá pode ter se encerrado. É verdade que o Fed deixou as portas abertas para subir mais os juros, caso a inflação volte a subir ou o mercado de trabalho siga sem dar fôlego. Mas a gente acredita que esse cenário é menos provável hoje. Ou seja, tudo indica que os juros na maior economia do mundo pararam de subir. Mas isso não significa que eles devem cair tão cedo. Aqui na Rico, a gente acredita que os juros devem seguir altos por certo tempo, começando a cair bem devagar só no ano que vem. E como é que isso impactou os mercados? Isso manteve a animação de muitos investidores, que tiveram também na divulgação de resultados corporativos do segundo trimestre outro impulso positivo, o que levou as bolsas americanas a registrarem a quinta alta mensal consecutiva. Mas isso não significa que a gente tenha uma visão tão positiva para investimentos na bolsa americana nesse momento, tá? Segura que na parte 2 eu vou te contar tudo sobre isso. Enquanto isso, vamos falar do resto do mundo, que no Ocidente seguiu andando de lado no mês que passou. Ou seja, com a economia sem crescer, nem cair bruscamente, mas caminhando para um período de crescimento bem fraco ou até de recessão. Já do outro lado do mundo, a China seguiu desapontando e crescendo menos do que o esperado. Mas julho também contou com anúncios iniciais do governo chinês de estímulos para consumo e produção no país, o que acabou até animando investidores e respingando positivamente aqui no Brasil por meio das commodities. É só lembrar que a China que cresce é a China que consome insumos básicos, que a gente produz e exporta por aqui. Finalmente, no mundo a gente também teve uma volta aos holofotes da guerra entre Rússia e Ucrânia, que impactou principalmente o preço dos alimentos produzidos por lá. Mas a verdade é que o mercado logo se reequilibrou e os grãos retomaram o patamar onde eles estavam antes, mais baixos do que na eclosão da guerra, contribuindo para trazer alívio para a inflação no mundo. Enquanto isso, aqui no Brasil, o mês de julho foi marcado por um compasso de espera. Espera pela queda da taxa Selic. Os dados mais recentes sobre os preços mostraram outro mês de deflação, sim, de queda dos preços. E apesar de contar com algumas questões específicas, como desconto temporário nas contas de luz e o programa de subsídios do governo a automóveis, esses dados reforçam que a gente está vivendo um processo de desinflação por aqui. Ou seja, os preços estão subindo sim de maneira mais devagar. Isso tira a pressão sobre o Banco Central, já que os juros altos têm o objetivo de controlar a inflação e impulsionam as expectativas de que agosto será o começo de um longo processo de baixa da taxa Selic. Foi destaque também no mês a reforma tributária. A proposta, que trata sobre tributação sobre o consumo, foi aprovada pela Câmara dos Deputados e é esperado que seja votado lá no Senado até o fim desse ano. Como a gente contou em detalhes no vídeo que eu vou deixar o link aqui na descrição, apesar de haver desafios de curto prazo, essa reforma deve ser bastante positiva para o Brasil no longo prazo, melhorando o nosso crescimento potencial e produtividade. Isso foi bem visto de maneira geral por investidores. Como reflexo disso tudo que eu falei no mundo e aqui no Brasil, a nossa bolsa continuou seu rally em julho, embora em ritmo mais lento do que nos meses anteriores, e fechou em alta de 3,3%. O real, a nossa moeda, também continuou se valorizando, em linha também com o enfraquecimento do dólar no resto do mundo. Mas calma, isso não significa que não tem risco no cenário doméstico. Uma das questões que também foi destaque esse mês foi a possível antecipação da segunda parte da reforma tributária. Essa com foco em renda, que deve incluir temas como imposto de renda à pessoa física e jurídica, dividendos e juros sobre capital próprio. Esses temas devem seguir em destaque nos próximos meses e podem sim voltar a trazer certa volatilidade para o nosso mercado.
Mas calma, não vamos adiantar a história. Agora que você já sabe tudo o que rolou no cenário global e no cenário doméstico no mês passado, bora pro próximo vídeo, onde eu vou te contar sobre as nossas recomendações para agosto.